sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Ellen e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que as pessoas me perguntam bastante. Nas lives que eu costumo fazer no TikTok já recebi alguns pedidos como esse e as pessoas do meu convívio elogiam essa característica também. Hoje eu vou falar para vocês como eu fiz para melhorar o meu jeito de falar. Só para vocês terem noção da minha evolução, vou colocar aqui um vídeo de um dos primeiros stories que eu gravei no meu Instagram, story falado, para vocês verem a mudança, a diferença em relação a agora. Gente, voltei para concluir o raciocínio. Então, o que eu comentei, a gente acaba colocando meta que a gente não vai conseguir atingir e a gente acaba colocando muitas metas também. Será que a gente já não faz isso para se auto-sabotar mesmo? Bem diferente, né? Surpreendentemente, a coisa que vai fazer você melhorar a sua fala não é falar mais como talvez algumas pessoas achem, e sim ser mais observadora, olhar mais as coisas ao seu redor, ser melhor ouvinte. Uma das coisas que eu percebo, que eu noto muito nos diálogos entre as pessoas, é que a gente se preocupa muito mais em falar, em responder o que o outro tá falando, que em escutar e interagir. Nossa preocupação em responder o que a pessoa tá falando é tão grande que a gente não se observa falando, a gente não observa pontos que são cruciais para nossa comunicação. Então eu elenquei aqui alguns itens que eu acho importantes, coisas que eu pratiquei e que me ajudaram a melhorar essa questão. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que para as pessoas te respeitarem, você não precisa ser grosseira com ninguém. Então procure ser o mais cordial, mais cortês possível, usar um tom de voz ali gentil, ter um sorriso na voz também. Uns anos atrás, eu trabalhei como supervisora de qualidade numa empresa de call center. Eu lembro que a gente falava muito isso para as pessoas que estariam interagindo ali com os clientes por telefone. E era importante você ter um sorriso na voz. Não significa que você precisa falar dando risada, gargalhando, mas é aquela coisa de demonstrar cortesia, educação, gentileza. Dá para você perceber isso no tom de voz da pessoa. E junto com essa questão de você não ser grosseira, vem um outro ponto, você não interrompa a pessoa enquanto ela estiver falando. Foi o que eu comentei aqui. A maioria dos diálogos está tão preocupado no que nós vamos responder, de que forma nós vamos responder aquilo que nós estamos ouvindo, que nós acabamos interrompendo as pessoas e acabamos incorrendo num outro erro, que é não demonstrar real interesse no que a pessoa está falando. Aquela coisa do engajamento, sabe? Uma outra dica que eu dou é você tomar cuidado com a questão dos preenchedores enquanto você está falando. Aquela coisa do do né, dependendo do contexto da conversa em que você estiver, isso pode denotar certa insegurança, incerteza naquilo que você está falando. Essa era uma das dificuldades que eu tinha quando eu comecei a gravar story, não tanto pela questão do que eu estava falando, que eu não sabia do que eu estava falando. Eu sabia e eu tinha muito conhecimento, tenho muito conhecimento, só que a questão do fato de ter que gravar o story ser uma coisa nova pra mim, algo que eu não estava acostumada, eu tinha bastante dificuldade, isso me deixava nervosa e eu acabava externando isso na minha fala. Eu tinha o costume de usar muitos preenchedores, eu falava muito o né. Ainda falo, mas hoje em dia eu consigo contornar melhor. Ainda nessa linha de que nós estamos muito mais preocupados em falar do que ouvir, é muito importante que a gente fale menos e ouça mais. Eu sei que muitas vezes a gente fica tentado a responder de bate-pronto a pergunta ou o comentário que a pessoa fez, mas é importantíssimo que a gente faça esse exercício de escutar o outro, ouvir o outro. E aí, quando você perceber ali na sua interação, na sua conversa, que a pessoa meio que tem a expectativa de uma resposta sua, uma interação sua, aí é o momento de você entrar. Mas é muito importante que a gente segure essa tentação que nós temos de querer falar o tempo todo. Uma coisa que é muito comum de acontecer nesse contexto de falar demais e a gente acaba não percebendo que a gente acaba virando o centro da conversa. Às vezes a pessoa te chamou pra desabafar, pra conversar sobre alguma coisa, e aí diante de algo que a pessoa fala, você de bate pronto já responde. Aconteceu isso comigo também. Você acaba se colocando como o centro da conversa. Outra dica que vai te ajudar muito é que você precisa ampliar o seu repertório, agregar mais conhecimento. Normalmente, quando nós pensamos sobre a questão de melhorar o nosso jeito de falar, nós pensamos apenas na leitura, mas a gente precisa pensar em outros setores da nossa vida também. Pensa, por exemplo, quando você tá escolhendo ali assistir alguma coisa, o que você costuma assistir? É muito legal, às vezes eu assisto pra descontrair, assistir reality show, mas é interessante que você varie também, você traga outras opções de séries, por exemplo.
ou filmes. Isso vai permitir não somente ampliar o seu vocabulário, mas até o conhecimento. Você vai ter conteúdo para conversar com as pessoas. Evite utilizar palavrões na sua comunicação. Comentei no começo do vídeo, não vai ser sendo grosseira que você vai se impor, que você vai impor respeito para as pessoas. Utilizar palavrão não vai fazer com que as pessoas te respeitem. Talvez vá até criar uma percepção um pouco diferente da que você almeja. E tenha em mente que leveza, educação não denota fragilidade. Você pode sim ter uma comunicação leve, ser educada, gentil, e ainda assim ser assertiva, firme naquilo que você está falando. A última dica que eu tenho para você: tenha paciência, entenda que tudo é um processo. Melhorar a sua fala também será um processo. Mas é importante que a partir do momento que você decida que isso é algo que é importante para você, que você tenha paciência para que você vá colhendo os frutos. Mas não desista, seja observadora, sabe? Se mantenha firme. Uma coisa que eu acredito muito que o básico funciona. Às vezes a gente se preocupa tanto em fazer algo mais elaborado, e aí o básico, se bem feito e com constância, ele pode entregar um resultado muito bom. Pode ser um primeiro passo ali que você vai dar. Então, ao invés de repente você se preocupar em fazer cursos sobre oratória e tantas outras coisas, se preocupe primeiro em fazer o básico. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se você não é inscrito ainda no meu canal, aproveita para se inscrever. E até o próximo vídeo. Um beijo!